Olá, amigos, você acompanha a TV Câmara de Tupã, sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa Pontos de Vista, com a presença dos vereadores da Câmara Municipal aqui da cidade de Tupã, com convidados especiais. Hoje estamos recebendo o vereador Capitão Gilberto Neves Cruz, Capitão Neves, com a doutora Camila Carneiro Gonçalves, médica pediatra, para falarmos sobre a síndrome mão-pé-boca. De repente você não já tem ouvido falar, ou muitas pessoas também não conhecem essa síndrome, então hoje o programa vai falar um pouquinho sobre essa doença, né, as formas de contágio, também a forma de transmissão, até porque ela é altamente transmissível, e também, né, o trabalho que pode ser feito de prevenção, recomendação sobre essa doença que aflige muitas crianças, na maioria delas muitas crianças. Capitão Neves, seja bem-vindo ao programa Pontos de Vista, hoje esclarecendo, falando um pouquinho mais sobre a síndrome mão-pé-boca com a doutora Camila. Muito obrigado pela doutora Camila de ter atendido o convite da TV Câmara, nós também, com a finalidade de, nesse dia especial, por coincidência, hoje é um dia especial, é o Dia Internacional da Síndrome de Down, né? Então nós estamos ali falando sobre outra síndrome que é mão, pé, boca. Pé, mão e boca. Então é a oportunidade da gente mostrar aos nossos amigos de Tupã, através da nossa TV Câmara, um assunto pertinente e atual no dia a dia, conforme da gente fazer a prevenção, o trabalho que ano passado, isso aqui, se não me engano, a doutora falou que teve um surto, esse ano também tem o mesmo problema. Então nós estamos aqui colaborando com o povo de Tupã. Quem tem que falar isso aqui é a doutora Camila. Doutora Camila, muito obrigado pela sua presença e trazendo essa informação ao povo de Tupã. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui novamente, poder esclarecer um pouquinho sobre a síndrome mão-pé-boca, né? É uma síndrome que está afligindo a gente. Todo ano ela tem, mas desde o ano passado ela está vindo em surtos, né? Uma epidemia que a gente está tendo. O ano passado, a gente já comentou, foi uma forma atípica da doença, ela veio no frio e ela veio com lesões diferentes. Esse ano não, ela já veio no calor, que é a época dela mesmo, e com as formas mais características da doença. Bom, então acho que nós poderíamos iniciar definindo realmente o que seria essa síndrome mão-pé-boca. Então são infecções, né, pelo que eu estou vendo aqui, nós estudamos um pouquinho, infecções virais, acomete principalmente crianças, pelo que eu estou vendo aqui, durante a infância. Tem algum período no ano que ela tem uma maior incidência? Vamos falar um pouquinho sobre, né, até para uma introdução para o nosso telespectador que de repente não conheça ou de repente já deve ter se deparado com a situação, mas não sabe o que diz respeito a essa síndrome. Então, ela é uma síndrome viral, né, causada pelo vírus que chama Coxsackie. É um vírus que está presente na comunidade. Geralmente é uma enterovirose que a gente fala porque ele fica no intestino, né? Na parte digestiva. Entendi. E realmente ela acontece mais na época do calor. Então agora que a gente está na época do calor mesmo, é a época dela, né? Ela é altamente transmissível, tá? Mas é uma doença que dificilmente leva consequências graves. A gente vai esperar alguma consequência mais grave em crianças debilitadas ou até adultos, né? Que fazem quimioterapia, que tenham câncer, que tenham doenças imunodepressivas. Isso que vai ser mais um sinal de alerta para uma consequência mais grave. De restante, na maioria dos casos, ela não vai trazer consequências, né? É uma doença benigna, vamos dizer assim, né? Ela tem o curso dela, vírus geralmente não tem tratamento, a gente só dá um suporte, né, para a criança ficar bem, né, na medida do possível, porque ela é autolimitada, ela vai durar o período dela e depois geralmente ela vai embora. Doutora, para a dona de casa, para a nossa amiga telespectadora que está acompanhando, a mãe que está acompanhando a TV Câmara, quais são os sintomas, como que ela consegue detectar essa síndrome no seu filho? Então, geralmente começa com uma certa irritabilidade, um pouquinho de febre. Não é necessário ter a febre, né? Pode ou não ter, mas vamos dizer assim, bastante criança tem a febrinha. Pode ser alta, pode ser baixa. E a criança geralmente para de comer, diminui a alimentação, né? Porque é uma síndrome... Falta de apetite. Falta de apetite, porque a síndrome mão-pé-boca. Então, ela vai causar lesões
principalmente na palma da mão, na planta dos pés e dentro da boquinha da criança. Então, essas lesões dentro da boca da criança são como aftas. Entendi. Então, dói, né? Toda vez que colocar alguma coisa dentro da boquinha, vai doer. Então, ela já começa a diminuir o apetite, até mesmo antes das lesõezinhas já aparecer. Né? Então, fica um sinal de alerta, agora como a gente está tendo um surto novamente, para as mães ficarem de olho, né? E no caso, a senhora falou que uma irritação, de repente começa a aparecer tipo uma feridinha, alguma coisinha, e aí a criança começa a coçar, já é um sinal de alerta? Não necessariamente precisa coçar, às vezes não sente nada, tá? Pode ter em toda a região do corpo, mas assim, o que é mais característico dela é ter em palma da mão e planta dos pés. Lesões vermelhinhas, que depois vamos mostrar as fotos para vocês estarem entendendo de uma forma melhor. Capitão, é importante essa introdução da doutora Camila, até para que a gente entenda um pouquinho sobre a doença. De repente a mãe que, sem saber, sem ter esse conhecimento, sabe, está vendo a criança ali com uma irritação e a qualquer indício, procurar um profissional da área, um médico imediatamente, porque realmente é uma coisa que tem os momentos, tem o seu ápice durante o ano e, como disse a doutora, principalmente na questão agora do calor, estamos vivendo dias com muito calor aqui na nossa cidade, por exemplo, nossa região, então é sempre sinal de alerta ativado. Com certeza, a finalidade de nós trazermos a doutora Camila aqui é uma forma de dar um alerta, principalmente esse tipo dessa síndrome, porque confesso até para todos que eu nunca nem tive, né, no nosso tempo, então coisas novas também têm aparecido, não que nunca existiram, sempre existiram, mas era detectado de outra maneira. Então agora tem uma forma de você interpretar, tem sintoma, tem uma forma de amenizar o sofrimento da criança, né? Que eu acho que é o atendimento que a senhora faz. Então, que é a forma da gente levar essa informação, não para criar um desespero, apenas com a finalidade de a gente estar mais ativo, mais prestando atenção nos nossos filhos, nossos netos e a todos com a finalidade única de amenizar o sofrimento. Então, eu acho que quando forem colocadas as fotos que vão ser inseridas aí, as pessoas vão ver. E às vezes pode até estar passando por uma situação e acho que aí o programa é levar essa informação para poder você ficar tranquilo e saber que tem início, infelizmente, meio e tem um fim, mas que não vai trazer sequelas graves à criança, né? Eu vou pedir para que o nosso amigo Adilson Júnior, então, insira algumas imagens para que a doutora possa explanar sobre algumas situações, alguns exemplos da doença. E, doutora, fique à vontade, então, para a gente falar um pouquinho de cada exemplo, de cada foto, até para que a população possa entender. Fique à vontade. Sim. Aí nessa foto a gente está vendo, né, as lesões típicas da doença, né? Vejam as palminhas das mãos, cheio de lesões vermelhadinhas, e a planta dos pés também, tá? Então pode ter uma certa sensibilidade na palma da mão e na planta dos pés. Pode ter um prurido, tá? E às vezes até uma leve ardência. Mas também pode não ter, a criança não ter nenhum sintoma, só as lesõezinhas. Eu ia perguntar, tem uma situação, tem uma faixa etária que é de maior risco, ou independente da faixa etária, até adulto pode contrair? Até adulto pode contrair, só que o adulto já tem a imunidade mais fortalecida, vamos dizer. Qual que é a faixa etária de maior Geralmente, risco? Abaixo de 5 anos. Abaixo de 5 anos? É. Perfeito. Vamos lá então, mais uma imagem, doutora? Aí também vemos as lesões na palminha da mão da criança, dá para ver um pouquinho de leve, o corpinho também está um pouquinho pintadinho, que também pode acontecer de pintar o corpinho. Aí a linguinha, né, e ao redor da boca, nem todas as crianças precisam ter ao redor da boca. Dentro da boca fica como se fossem as aftas, né, pode ver que a língua está até edemaciada, né, inchadinha, avermelhada, com algumas aftazinhas. Mas não só na linguinha, comete a boca na cavidade oral inteira da criança. Perfeito. Aí novamente as lesõezinhas ao redor da boca. O pezinho com as lesões novamente. Outra vez, né? Os pezinhos, as mãozinhas e a boquinha. Quer dizer, sempre predominando na palma da mão, nos pés, na sola dos pezinhos? Sim. Ela pode acometer outros lugares, né? Principalmente a área de fralda, como são crianças menores, também pode vir. O ano passado, a nossa epidemia foi em área de fralda. Mas esse ano, até o momento, não estamos vendo tanto nesse local. É mais mesmo as lesões características. Perfeito.
E pelo que a gente nota pelas imagens, realmente vai causar uma irritabilidade na criança, né? Porque para andar, para pegar, para comer. Imagina uma criança pequena com essas irritações. Isso aí vai dar a dor, um apetite, até para tomar um líquido também. Porque dessa doença, se não houver, pelo que eu estou vendo aí, com a minha ignorância toda, se não houver uma certa atenção, vai dar uns problemas de falta de consumir a água, que vai dar problema. Uma desidratação. Uma desidratação. Então, acho que é importante a gente estar acompanhando. Que a principal consequência, assim, que tem que ficar alerta é a desidratação, né? Porque desnutrição não vai chegar a ponto de desnutrir, mas a desidratação, ainda mais em criança, ela é rápida, né? Às vezes 24 horas essa criança desidrata e já precisa ser internada para ficar em atenção dentro do hospital, né? Então, vale o alerta, é isso, a gente avalia, a gente medica, mas viu que a criança não está evoluindo, não está tão bem, parou de beber água, nem água ela está aceitando mais, aí tem que passar de novo em consulta, né, ou procurar o hospital, porque na maioria das vezes precisa internar. Doutora, antes de iniciarmos o programa, nós estávamos falando, inclusive em off, da questão de lugares, né, de maior risco, né, e eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa questão, lugares que são mais vulneráveis. Pela faixa etária, acredito que a questão de creches também tem que ter um cuidado especial. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses locais de maior risco. Sim, como ela é uma doença, nós já dissemos, altamente contagiosa, né? A transmissão dela é oral e contato direto. Então, estamos falando de criança, né? Então, a criança, ela tá com um brinquedinho, ela põe na boca, ela deixa ali no cantinho. Vem uma outra criança, pega o mesmo brinquedinho, entra em contato, põe na boquinha também, e isso já basta para ela ter entrado em contato com o vírus e ter se contaminado, né? Então, geralmente em lugares onde vai ter muita criança. Então, creches, escolinhas, a festas de aniversário, locais onde vai ter uma maior incidência ali de número de crianças. É aí que a gente vai pensar. Então, onde a gente tem que manter sempre o alerta, né? Questão de higiene, em questão de, que nem agora, época que a gente está com surtinho, mandar as crianças sem muito lacinho de cabelo, elastiquinho no cabelo, criança com boné, com lencinho. Então, evitar ao máximo objetos que possam ser uma fonte de transmissão, né? Então, deixar a criança mais assim, livre desses adereços, né? Porque uma chiquinha de cabelo, se a criança está contaminada, ela já é um propagador dessa doença. O fio condutor para poder para estar podendo espalhar para mais crianças. Perfeito. Nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Capitão Neves e a doutora Camila Carneiro Gonçalves, médica pediatra, falando sobre a síndrome mão-pé-boca, você conhecendo um pouco mais sobre essa síndrome. Como nós dissemos aqui, né, Capitão, no início do programa, muitas mães se deparam com a situação, mas não sabem que é referente. Se trata dessa síndrome que tem, lógico, eu fiquei muito atento a essa declaração da doutora quanto à questão das circunstâncias, crianças aglomeradas, né, escolinha, creches, então todo cuidado é importante, não só por parte dos pais, mas também, lógico, dos órgãos competentes, né, os profissionais que lidam com essas crianças também diariamente. A preocupação nossa é o contágio, né? A doutora falou que é altamente contagiosa, né? Então, às vezes, a mãe não percebe isso aqui, não é feita, mas aí as pessoas que trabalham nas creches têm que estar super atentas, né? Essas orientações. Informadas sobre isso aí, porque às vezes um probleminha pode se tornar um problemão, né? Porque às vezes uma criança tem algum problema e esse contágio pode aumentar o problema que ela tem por alguma outra coisa, né? Então é importante nós estarmos aqui ouvindo essa oportunidade, mostrar as fotos como foram mostradas e a doutora aí esclarecendo. Então acho que todos nós temos que estar um pouquinho atentos para combater e estarmos juntos dos nossos filhos, né? Sim. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco, vamos para um pequeno intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Pontos de Vista, hoje falando sobre a síndrome mão-pé-boca. Voltamos já aqui pela TV Câmara de Tupã, sempre a serviço da população. Voltamos já.